Bom dia a todos, a todas, bem-vindos. Queria começar naturalmente por agradecer o honroso convite feito pelo Norte Yoga, na pessoa da Catarina Ferreira, com quem temos o prazer de colaborar há imenso tempo e de quem temos uma excelente experiência. Dizer-vos também que é uma oportunidade muito importante para nós poder trazer aqui a experiência daquilo que é o que se vive no setor da saúde. Todos os setores têm as suas particularidades, não há nenhum que seja mais difícil que o outro, mas o setor da saúde é particularmente desafiante e, portanto, o facto de virmos aqui ter esta oportunidade é interessante para refletirmos, ouvirmos também ou de outras experiências e também partilharmos aquilo que vamos fazendo. Apresentar este painel, é um painel de alta qualidade. A doutora Margarida Ornelas é jurista, administradora hospitalar de carreira, com uma experiência na gestão associativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e uma experiência vastíssima no âmbito da gestão hospitalar em estruturas de grau intermédio, primeiro, e em alto nível, neste momento, liderando o IPO de Coimbra. A doutora Rita Veloso é psicóloga, tem também uma vasta experiência, primeiro na sua área, na área do comportamento organizacional, e com experiência também de gestão intermédia e, neste momento, de gestão de alto nível, em várias organizações do Serviço Nacional de Saúde, atualmente na ULS de Santo António, uma das maiores ULS do nosso país, e provavelmente a melhor. Tirando a doente de Dorivoga. Finalmente, o Sérgio Almeida, que é consultor de empresas, speaker, autor de obra sobre comportamento humano e que tem uma experiência multifacetada de consultoria, coaching, mentoring em várias áreas, também com organizações do setor da saúde e na qual nós próprios somos beneficiários na instituição que lidero. Antes de passar a palavra, realçar aqui um aspecto que eu considero que é o mais importante nas nossas organizações, na gestão de pessoas, eu diria na nossa vida, que é o equilíbrio. Nós vimos aqui na apresentação inicial, na demonstração que foi aqui feita do yoga, todos nós olhamos e vimos beleza, vimos equilíbrio. Agora, todos nós temos que ter uma noção de que nós não chegamos àquele sentido máximo de equilíbrio sem sacrifício. Conseguir aquele nível de equilíbrio implica sacrifício. Implica sacrifício no processo até conseguir atingir aquele nível e implica sacrifício na própria execução. E hoje eu acho que um dos grandes desafios que todos nós temos na nossa vida pessoal e na vida das nossas organizações é alcançarmos o equilíbrio. E todos nós temos a sensação de que é importante alcançarmos aquele estádio de beleza, de equilíbrio, mas não estamos preparados para o processo, para o sacrifício e para o esforço para lá chegar. E, portanto, muitas vezes o desequilíbrio resulta disso. E, portanto, vamos ver como é que nós, nas organizações da saúde, nas políticas de gestão de recursos humanos, estamos a fazer. E, portanto, passo a palavra a Margarida Ornelas para começar. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Começo também por agradecer o convite que me foi formulado aqui na pessoa do Miguel Paiva, cumprimentar este ilustre painel e ter aqui, sobretudo, bons amigos, que é para mim um enorme privilégio. Vou-vos falar na qualidade de, neste momento, digamos, Presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra, aqui em 4 níveis de, digamos, de abordagem, de uma instituição que nasceu em 1962 e que tem como missão, sobretudo, acrescentar valor. Sendo que os valores do IPO estão muito centrados numa questão que é a humanização, nós costumamos até dizer que a humanização faz parte do nosso ADN, e na questão da valorização das pessoas, nesta perspectiva de promover o seu melhor desempenho pessoal e profissional. Este compromisso é de tal forma efetivo que é um compromisso para com os doentes, mas é também um compromisso para com os profissionais, que eles próprios também têm que se sentir humanizados. Temos um grupo para a humanização que é constituído por um profissional de cada grupo profissional, que eu tenho o privilégio de coordenar, e temos várias ações, algumas que visam precisamente os profissionais e as suas famílias, os filhos designadamente.
E depois temos algumas iniciativas em parceria. Eu dou, por exemplo, destaque a esta, aqui é a cerimónia da assinatura do protocolo com o maestro Martim Sousa Tavares e com a diretora regional da Cultura, que é a Música no Lugar Certo, que é uma iniciativa que leva todos os meses, uma vez por mês, concertos de música clássica para os internamentos para doentes com cancro da mama. Isto traz benefícios para os doentes, mas também traz benefícios para os nossos profissionais, que acabam por ter aqui um momento de abstração e um momento, digamos, de bem-estar. Temos também um protocolo com a Palhaços do Hospital, que fazem uma intervenção lúdica em contexto hospitalar e fazem-no de uma forma muito profissional, arrancando também sorriso aos nossos profissionais. Temos o papel inestimável da Liga Portuguesa contra o Cancro e depois alguns protocolos, digamos, mais pontuais, por exemplo, com a Escola de Hotelaria, com a possibilitação de almoços que também visam os nossos profissionais, ou, por exemplo, um que firmamos o ano passado com a Faculdade de Ciências do Desporto, que promove yoga gratuitamente para os nossos profissionais. No próximo dia 23, quem se quiser inscrever, temos também esta corrida organizada pelo Núcleo de Estudantes de Gestão e que também é aberta a toda a comunidade. Claro que todas estas ações decorrem de um pensamento estratégico e de algo para nós que é muito importante, que é a questão da coesão interna. Uma das maiores ameaças do IPO e de todas as organizações é a dificuldade que temos de contratar e reter recursos humanos. E por isso temos vários eixos, com várias ações em cada eixo, e eu aqui vou-me centrar, por uma questão de economia de tempo, naqueles que têm a ver, efetivamente, com o que nos traz hoje. Tem havido um esforço, somos cerca de 1.100 profissionais, 79% mulheres, tem havido um esforço de ajustamento ao longo dos anos e tem havido também um esforço muito grande na capacitação dos profissionais. Aqui uma amostra de algumas ações, estas foram aquelas que foram abertas ao exterior, mas num total 319 no ano passado. Outro aspecto muito importante é, de facto, o bem-estar. Por isso disponibilizamos uma consulta de stress, temos também uma grande preocupação para com a violência e daí organizarmos todo um trabalho no sentido de orientação jurídica ou orientação clínica no caso de exposição à violência. Há também uma iniciativa de dia aberto com a Presidente do Conselho de Administração e que tem como, digamos, propósito de estimular a proximidade e que é muito importante. E na perspectiva de estimular o sentido corporativo, fazemos uma caminhada por uma vida saudável, temos também, por vezes, sessões designadamente esta, de Tai Chi, técnicas de relaxamento dos serviços e uma palavra também sempre de gratidão. Gratidão por quem fez e faz a história do IPO e que a continuará a fazer no futuro. Aqui uma homenagem aos nossos aposentados, sempre que saem fazemos num ato simbólico esta homenagem. Marcamos os grandes momentos, aqui os 60 anos do IPO, e felizmente também temos tido um reconhecimento externo que para nós acaba por ser a palavra de ordem. Obrigado aos nossos profissionais por também termos este reconhecimento. A Casa de Pessoal também tem muitas iniciativas e há aqui um aspecto agora que vos queria falar que tem a ver com a própria cultura do IPO e o seu modelo de governação. O IPO, do ponto de vista clínico, organiza-se em grupos multidisciplinares por patologia e, portanto, há aqui uma visão multidisciplinar em torno do doente, uma visão holística. Aqui neste percurso de um doente, que dei o exemplo aqui da cabeça e pescoço, desde a referenciação até todo o seguimento do doente, vejam a quantidade de especialidades de diagnóstico e de suporte que se juntam em trabalho multidisciplinar em torno do doente. A literacia é para nós muito importante. O Plano Europeu de Luta contra o Cancro diz que mais de 40% de casos de cancro são evitáveis e, portanto, obviamente que ela visa os profissionais também do IPO. Temos sessões, por exemplo, a questão do ruído em ambiente hospitalar, temos também uma consulta de cessação tabágica, enfim, todo um conjunto de ações que também visam a literacia dos nossos profissionais. Há aqui um eixo em que eu vou-me, enfim, situar apenas no programa Humaniza, que, enfim, é um programa que nos tem trazido muitos ganhos e, portanto, eu tenho que falar dele. O programa Humaniza é um programa financiado com a Fundação La Caixa, que iniciamos em dezembro de 2018 e que nos permitiu contratar 2 psicólogas e 2 assistentes sociais.
E entre as diferentes atividades que esta equipa tem feito, temos também esta de suporte aos profissionais, com várias sessões de caráter psicoeducativo, da gestão de stress, da gestão do autocuidado, da gestão emocional. Este é o ambiente em que a equipa Humaniza trabalha, aqui com frases motivacionais, com uma árvore da esperança. E devo dizer-vos, como profissional, uma das coisas mais gratificantes que esta equipa fez e que eu também ajudei foi conseguirmos fazer um casamento em 48 horas, porque aquele noivo tinha a mãe nos cuidados paliativos, numa situação já muito avançada, e quiseram casar no IPO. Temos, obviamente, uma articulação muito grande com outras entidades e também temos a preocupação de que o hospital seja um hospital do ponto de vista, digamos, um hospital sustentável. E, portanto, houve aqui várias iniciativas no âmbito do POSEUR, de 1,7 milhões de euros no sentido da eficiência energética. Temos também um programa um bocadinho fora da caixa, que é o programa Readaptar, um banco de próteses auditivas que podem ser readaptadas e utilizadas, tudo numa perspectiva de sustentabilidade. E depois temos também um importante desígnio, que é melhorar as condições de trabalho dos nossos profissionais. Neste momento, este edifício verde foi demolido e estamos a fazer, portanto, uma empreitada para dar lugar àquele edifício que temos ali do lado direito. Este, digamos, impacto da nova obra vai ser também um impacto em novos equipamentos para o IPO. Esta é uma foto mais atualizada. E sabemos que tudo isto tem, obviamente, benefícios grandes para os doentes, do ponto de vista da infraestrutura, mas também para os profissionais. Esta é uma imagem dos aceleradores lineares. Repararem, há aqui uma imagem do céu, também para dar aqui uma tranquilidade aos doentes. O corredor, esta é uma foto do Choupal. Portanto, tudo o que sejam, no fundo, aqui instrumentos para não termos aqui a agressividade de um equipamento desta natureza. Do ponto de vista da investigação, que é algo que é muito importante para o IPO, também temos várias ações, sobretudo porque por vezes há a ideia, mas é muito difícil da ideia conseguirmos ter a publicação. E, portanto, também disponibilizamos apoio estatístico aos nossos profissionais, medical writing, na perspectiva de que eles possam publicar e possam avançar nas suas ideias. Por último, temos também um espírito muito grande do ponto de vista da contratualização, que é algo que está muito enraizado no IPO, no envolvimento. E, portanto, temos aqui todo o processo, mesmo este desenho estratégico, em que há pouco vos mostrei aquela análise SWOT, ele resulta da contratualização com os serviços e dessa auscultação que vamos fazendo com os serviços. E que depois comunicamos e, felizmente, temos tido bons resultados. Para terminar, ainda tenho um minuto, dar-vos aqui esta imagem. Posso dizer-vos que é de um grupo de apoio que temos a cônjuges enlutados. E é aqui a nossa imagem de força do IPO, a imagem digamos, coletiva. Estão aqui profissionais, estão aqui doentes, está aqui família e, portanto, isto é, digamos, a nossa imagem de marca. Cuidar com excelência e, pegando aqui nesta frase de António Damasio, nós não somos máquinas de pensar, somos máquinas de sentir que pensam, somos sobretudo pessoas e é nisso que pensamos todos os dias. Partilho aqui os meus contactos com uma imagem do meu escape, que sou filha de um açoriano e, portanto, adoro ir aos Açores. Quem não foi, aconselho vivamente. E apesar de não ter assim uma grande preparação física, um dia conseguir ali ao pico do pico do pico, e esta imagem para mim é a imagem de resiliência e de saber que quando acreditamos somos capazes. E, portanto, era isso que vos queria passar. Obrigada. Bom, obrigado, Margarida, por teres conseguido fazer uma intervenção de 10 minutos em 10 minutos e 0 segundos. Uma coisa fantástica. Realço aqui vários aspectos, a importância das parcerias, e vimos aqui que é possível nas nossas organizações fazermos coisas com o envolvimento da comunidade, coisa que deixa-nos a nós felizes e deixa a comunidade feliz. Aspectos como a consulta do stress, os projetos multidisciplinares. Quando se tem um projeto que é multidisciplinar, ele para se fazer obriga que as pessoas entrem em consenso. O simples facto da convocação para as pessoas para o consenso é já de si indutor do tal equilíbrio. E a sustentabilidade que colocam,
nas vossas preocupações e o sentido de compromisso a que obriga o processo de contratualização que fazem. Portanto, vários aspectos que são realmente muito interessantes e demonstrativos de um contributo para a excelência, a produtividade e a felicidade. Passo agora a palavra para a Rita Veloso. A Rita está aqui hoje com algum sacrifício pessoal, que foi sujeita a uma intervenção esta semana e, portanto, ainda mais merece o nosso reconhecimento pelo facto de, não obstante as circunstâncias não serem as melhores, ter querido estar aqui. Por isso, muito obrigado e vamos ouvi-la, que de certeza que vão ver que vai valer a pena. Ok, muito bom dia a todos. Obrigada, Miguel, obrigada à organização. Dizer-vos que uma das grandes vantagens que eu entendo, até no meu percurso mais individual, foi ter passado por várias instituições e organizações diferentes. Comecei a minha carreira na SONAI, uma empresa super estruturada e virada para a cultura do Lean, de procedimentos. Depois fui parar a Boticas, a uma pedreira, uma empresa familiar, onde tudo era feito com base nos favores, pequenos favores, nada estruturado, não havia regras. Integrei depois uma consultora tecnológica que me deu um know-how muito grande para perceber que nós temos que estar sempre a acompanhar os processos. Tive 10 anos no IPO do Porto, conheço bem a realidade IPO. A seguir fui desafiada a ir para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila de Conde, uma realidade completamente distinta, onde tive 2 anos e meio e há 4 anos estou na ULS de Santo António agora. E o grande desafio é chegarmos a uma casa que não conhecemos, com as suas culturas, com as suas pessoas, quando muitas vezes nem conhecemos os colegas com quem nós vamos trabalhar, isto às vezes também acontece, e tentar nos ajustarmos e conquistarmos e fazermos esta mudança num curto espaço de tempo. É que há uma coisa que nós temos, os nossos lugares são transitórios e por isso muitas vezes nós temos uma data fim, é verdade, a minha data fim será 31 de dezembro de 2025. Para o que tem de bom e para o que tem de não, é tipo aquele timer que está ali a pressionar-me. Nós podemos decidir estar 2 anos, 3 anos a fazer muito pouco ou podemos decidir agarrar e correr contra o tempo. Dizer-vos de lições de pandemia, a Margarida já deu uma delas, mas a primeira foi que não há economia sem saúde, os números mostraram-nos isto. Esta lição da Margarida, que não somos máquinas de pensar, mas somos máquinas de sentir que pensam, portanto é importante medirmos, trabalharmos com números. Em gestão não se pode trabalhar com o eu acho que, ou sermos imbuídos apenas por opiniões de corredor. Nós temos que ir saber e conhecer a realidade com que nós estamos a trabalhar e, por isso, um gestor tem a obrigação de estar sempre atualizado em relação aos números quando toma uma decisão. Os números mostraram-nos realmente qual foi o impacto e o papel da saúde mental nas nossas organizações e, então, em 2020, estava a fazer uma tese de mestrado na sala de emergência do Hospital de São João, porque eu interesso-me sobre como é que os profissionais de saúde tomam decisões em curto espaço de tempo e tentar ajudar na tomada da decisão, e percebi, quando veio a pandemia, que não era disto que o meu hospital precisava. Isto era um projeto pessoal que eu podia usar a favor da minha instituição que na altura estava a servir, que era o Hospital da Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Então virei a minha tese toda, comecei tudo de novo e disse, temos aqui uma oportunidade única de acompanhar e fazer a fotografia e depois o filme dos vários momentos da pandemia dos profissionais de saúde, na qual eu também me incluía. E então fomos fazer um estudo e, passando aqui à frente, vou cumprir o tempo, só para vos dizer que este estudo teve 5.417 profissionais de saúde. Era um questionário que demorava cerca de 40 minutos a preencher. Acreditem, eu não conheço de certeza a maior parte destas pessoas. Se as pessoas responderam, é porque é um tema. E vejam, a maior parte da percentagem das pessoas que escreveram nem sequer são enfermeiros, são no maior número, foram médicos. Portanto, isto era um tema, e os médicos, estão aqui de certeza vários na sala, sabem que custa preencher mais um formulário, responder a perguntas. O que é que isto nos foi dito? Em tempo real, nós tivemos o privilégio de saber o que é que as pessoas precisavam de nós enquanto chefias. E deu-nos com a certeza de que isto não era um problema só do nosso hospital, que era um problema global. Portanto, isto foi feito entre maio e julho de 2020, portanto, na fase em que todos nós tínhamos medo, muitos medos, e fomos ver se as nossas crenças eram aquelas que realmente os números nos davam. E então o que nós pudemos verificar, em termos de resultados, foi que, efetivamente, por exemplo, o suporte organizacional e a comunicação eficaz eram um maior protetor do burnout dos nossos
profissionais. Aquilo que mais estressava era de manhã dizermos uma coisa, à meia de manhã dizemos outra, e no dia a seguir já ser outra. Mas nós também éramos invadidos assim. Vocês lembram-se das célebres comunicações? Digo-vos, tiro mesmo chapéu a quem liderou isto da parte do Ministério da Tutela. Eu não teria conseguido. Eu, por muito menos, entrei em burnout. Também posso depois partilhar convosco esta minha experiência. E, portanto, nós conseguimos ver que os níveis de burnout efetivamente eram muito mais elevados na fase do que na era pré-pandémica e que os médicos e enfermeiros foram quem revelaram os maiores níveis de burnout e que a detecção precoce de alguns sintomas de burnout, que também vos quero falar, é um indicador de eventuais problemas. E nós todos temos personalidades distintas e alguns de nós somos mais vulneráveis a vir a ser alvo de stress e de burnout. Também o que nos foi dito é que os decisores políticos e os próprios gestores devíamos estar alertas para isto e começar a combater. Com imagens, para não vos estar a amassar muito mais, mostrar-vos como é que nós lidamos com isto. Então as nossas pessoas e as pessoas do país disseram-nos o que é que queriam de nós, enquanto gestores de topo. Queriam-nos no terreno. Aquilo que eles não queriam eram aquelas 5 pessoas que estão fechadas no gabinete, dão ordens, nem sabem o que se passa. Privilégio, trabalhar numa instituição pequena é que fazemos isto muito rápido. Hoje no meu hospital somos 6.500 pessoas, estamos espartilhados na área da cidade do Porto. Eu demoro entre a minha unidade e o hospital, por exemplo, Magalhães Lemos, de carro, no mínimo 40 minutos, no mínimo e com sorte. E por isso isto também é uma barreira. Estas iniciativas que nós fizemos foi de, durante a pandemia, trazer as pessoas para a rua e partilhar exemplos, partilhar o que faziam, o que gostavam de fazer antes da pandemia e que agora não estavam limitadas de poder fazer. Implementamos as aulas de yoga online, tinha que o dizer, uma iniciativa que era sempre acompanhada, guiada por instrutores no posto de trabalho. Quem não poderia fazer no seu posto de trabalho, fazia num ginásio que nós dedicamos para o efeito. Mantivemos sempre reuniões, a última reunião ainda foi na fase em que não se usavam a máscara, mantemos reuniões sempre dentro do que possível, pelo menos uma vez por mês, para as pessoas sentirem que nós estávamos juntos. Fizemos iniciativas fora do hospital. Esta iniciativa, levamos o hospital à praia. O que é que nós estávamos a trabalhar na literacia digital dos doentes nas nossas salas de espera? Na pandemia, o que é que nós não queríamos nas salas de espera? Doentes. Mas eu tinha as pessoas, eu tinha a tecnologia e eu tinha os utentes. No verão, a Póvoa triplica de população, se vocês sabem, não é? É uma zona balnear e, portanto, tínhamos que aproveitar este verão porque sabíamos que vinha um inverno outra vez em que tudo ia fechar. E assim aconteceu. Esta iniciativa também só foi possível porque implementamos os walking meetings e aconselho vivamente. Podem fazer isto dentro do hospital, dentro das instituições e fora. São reuniões, não são tomadas de café entre amigos, são reuniões de 15 minutos. Este é um método de Harvard, em que nós saímos de um hospital com uma equipa multidisciplinar e em que uma das pessoas dos serviços traz um problema para o qual não está a conseguir ter uma solução e que naqueles 15 minutos os outros elementos com outros know-hows vão tentar dar uma solução. O compromisso é que em 15 minutos saia pelo menos uma proposta que seja execuível, que não custe 1 milhão e que não necessite da cadeia toda de aprovações. Ora, neste dia aqui no meio, a nossa diretora da gestão do doente, estávamos a caminhar, quem conhece a Póvoa, tem o Hospital da Póvoa nas minhas costas, no final tenho o mar. Estávamos a caminhar em direção à praia e ela estava a levantar a questão: doutora Rita, eu agora não tenho como preparar os doentes para o inverno para as teleconsultas, eu não tenho os doentes nas salas de espera, eu não os quero ter lá, o que é que fazemos? Algum de nós, não sei a dizer quem, disse exatamente isto: e se levássemos o hospital à praia? E nestes 15 minutos dissemos o que é que era preciso. É preciso tablets com acesso à internet. Diretor de informática, eu tenho. É preciso pessoas. E a diretora da gestão de doentes, eu tenho, são as mesmas que estão lá dentro sem fazer nada, porque têm menos doentes. É preciso uma boa campanha de divulgação para as pessoas saberem o que é que andamos a fazer na praia, o que é que o hospital está a fazer na praia. Diretora de marketing, que estava lá, eu tenho. Acreditem que daqui em 15 dias montamos uma mega operação na praia e conseguimos trazer 3.317 novos cidadãos em 2 meses para os sistemas do SNS online e para os sistemas do hospital. São muitos, são poucos. Eu acho que cada um que nós conquistamos é melhor do que não ter nenhum. E as pessoas ficaram super satisfeitas. Depois dizer-vos que há iniciativas de reconhecimento que nem sequer custam dinheiro.
fazer louvores, por exemplo, em Diário da República. Foi uma coisa que fizemos e não deixámos de celebrar. O dia do enfermeiro era um dia épico em qualquer hospital. Foi de uma forma diferente, viemos para a rua, mas celebramos. Os 20 anos do centro hospitalar também o celebramos da melhor forma possível. Aquilo que vocês veem ali são fotografias, são chocolates com fotografias dos profissionais e o Conselho foi distribuir. Isto foi uma iniciativa da Imperial e vou acabar com ela. Chocolates, Vila do Conde, ofereceram-nos assim um mega ovo da Páscoa e eu pensei assim, o que é que eu faço com isto? Não vamos levar para casa. Então, no fim de semana, o Conselho de Administração, guiado por alguém que tinha práticas e formação em higiene e segurança no trabalho, fomos partir o ovo, fomos dividi-lo, fomos ensacá-lo, passámos um fim de semana juntos e na segunda-feira fomos entregar aos serviços. Porque acreditamos que a liderança, o exemplo tem que vir de cima e senão não posso pedir aos meus aquilo que eu própria não sou capaz de fazer. E apesar de que eu sou muito de abraços, quem me conhece, não ter sido possível, acabo com o abraço da pandemia. E nós também abraçamos a Rita. Muito obrigado, excelente intervenção. E realço isto, a Rita começou por dizer, eu já fiz muita coisa, não é? Já trabalhou em imensas realidades. E quase certeza que alguns dos processos de mudança não foram por decisão dela, se calhar foram-lhe impostos. E isto é uma coisa que eu gostava de deixar aqui para toda a gente, que é, nós muitas vezes estamos fechados à mudança, não é? Nós estamos fechados à mudança, o que significa que estamos fechados à oportunidade, não é? E às vezes preferimos viver em realidades com as quais não estamos confortáveis, mas, enfim, já estamos habituados, é quase ter uma pedrinha no sapato e sabemos que aquela pedrinha, pronto, a gente já está habituado àquela dor, em vez de dar a oportunidade de nos reinventarmos, e a Rita é um exemplo dessa capacidade de reinvenção. Deixou-nos aqui várias ideias, sendo certo que realça a última, que é, quando nós temos um ovo tão grande que não sabemos o que devemos fazer, muitas vezes é aproveitar a oportunidade de ter o ovo e dividi-lo para partilhar com todos, principalmente quando é uma coisa da fábrica de chocolates Imperial de Vila do Conde. Bom, passo então agora a palavra para o Sérgio Almeida e para também ouvirmos a sua experiência, neste caso já não de uma organização prestadora, mas de outro nível. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. É um gosto enorme estar aqui hoje convosco e quero, em primeiro lugar, agradecer naturalmente à organização o convite e dar-vos parabéns, porque é muito importante falarmos sobre estes temas. Não é? E, naturalmente, agradecer também ao Miguel Paiva pelo convite e também por ser uma pessoa que acredita nestas coisas e que foi, aliás, o primeiro administrador a trazer, já em 2017, estava eu a recordar, aqui algumas destas dinâmicas para o hospital que dirige. Parabéns, Margarida, gostei imenso e, sobretudo, fiquei com vontade de ir ao Pico, porque eu não conheço o Pico. Embora tenha uma serra bem perto de mim, da minha terra natal, que é Arouca, não vivo lá, mas sou de Arouca. E parabéns, Rita, também, porque acho que a felicidade também é, sobretudo, um ato de partilha, não é? E hoje percebemos que sozinhos não vamos muito longe, que o diga o Elon Musk, que está a cair. Bom, acabo de ver que tenho aqui 45 minutos para falar, o que é uma coisa incrível. Estou a brincar convosco, mas na verdade tenho uma palestra a seguir, mas está tudo controlado. Dizer-vos que este tema, enfim, já não é novo, mas é sobretudo hoje fundamental, por aquilo que foi dito aqui pelas minhas queridas colegas de painel e por aquilo que nós percebemos que o mundo está a viver. O futuro do trabalho é incerto, o futuro do planeta é incerto, o nosso futuro é incerto, mas há algo que nós podemos fazer que é, sobretudo, tratarmos daquilo que é a responsabilidade da nossa autoliderança e da nossa felicidade. No nosso trabalho de Seal Group com as instituições ligadas à área da saúde, os hospitais, nomeadamente, temos percebido que há aqui, muitas das vezes, um esforço individual, um esforço da pessoa, mas, como dissemos aqui, também a Marta falou na questão da cultura, se não existir uma matriz e uma cultura que seja, que ajude nesse sentido, a felicidade fica pelo caminho. Eu estou à vontade para falar nisto, porque em 2010, a minha empresa, com a AEP, a Associação Empresarial de Portugal, lançámos o primeiro evento da felicidade nas organizações, 2010.
Aliás, felicidade nas organizações é uma marca registada em 2014 ou 15 por nós, e durante vários anos nós fizemos um roadshow, e que na altura o último foi na Nova, em Lisboa, onde este era um tema importante. Porquê? Porque foi a altura em que eu, profissionalmente, fui mais infeliz. E na altura pensava, isto de ser feliz tem que ter alguma coisa a mais, porque a felicidade é difícil muitas das vezes de medir, digamos assim. E consegui fazer ali na altura uma ponte à questão do propósito, ok? E diria que, trabalhando nós, Seal Group, com várias áreas de atividade, digam-me se há alguma, e depois de ver aquele casamento ali e outras questões aqui partilhadas, se há alguma área de atividade em que exista maior propósito do que na área da saúde. Eu não encontro. Eu já disse isto publicamente, em Lisboa. A minha mãe foi salva de um AVC no hospital que o Dr. Miguel Paiva dirige. Eu não tenho palavras para agradecer aos profissionais aquilo que foi feito no corredor verde, é assim que se diz. Depois foi feita uma ligação com o hospital. Reparem, isto tem que ser dito, e muitas das vezes o que eu sinto, até porque o Damásio também explica, o nosso cérebro às vezes é muito imediatista, está muitas vezes em modo primitivo de survivor, e nós esquecemos porque é que somos, ou vocês em particular, porque eu não sou, profissionais nesta área. E o propósito é muito forte. E essa, diria que é a primeira grande felicidade, que é realmente saber que, embora muitas das vezes não recebam esse feedback, vocês mexem não só com a vida das pessoas, mas com a vida da família e das comunidades. Então, este percurso tem sido para nós de muita aprendizagem, porque depois, quando eu chego aos meus colegas consultores, às outras empresas, e alguém diz, eu estou muito estressado, estou com um problema muito grave, porque os parafusos não chegaram a tempo, porque o meu cliente desistiu. Eu já cheguei a dizer isto até numa empresa aqui próxima, uma multinacional, e eu disse, olha, eu compreendo isso tudo, mas eu acabo de vir de um hospital e a pessoa que tinha uma reunião comigo atrasou-se porque a mãe e a criança tiveram um problema e depois aquilo correu mal. Portanto, era no hospital e a pessoa estava um bocadinho... Enfim, não estava E isto para dizer que, na verdade, eu aprendo imenso convosco e isto também é, para mim, um caminho importante para, não só para a felicidade, mas para a gratidão. O futuro do trabalho é complexo e hoje está a acontecer muita coisa. Para já, esta ideia de vivermos, já se falou do VUCA, agora passamos para o BANI, num mundo, enfim, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Eu não preciso explicar nada sobre isto, mas é fácil de entender. Até mesmo na parentalidade, eu tenho um filho de 14 anos, que é bom rapazinho, mas tem sempre aquela coisa que os miúdos têm hoje em dia, que é uma certa dependência do digital. E, portanto, enquanto que a minha mãe, em Arouca, dizia ao Sérgio, anda para casa, nós hoje berramos, oh, António, sai de casa. Eu vivo em Esmoriz, vai à praia, vai jogar voleibol, que ele adora, etc, etc. E, portanto, isto não afeta só a sociedade lá fora, afeta dentro do hospital, afeta dentro aquilo que são as lideranças. Hoje liderar é também saber sobre pessoas, ok? Porque a produtividade, reparem, se fosse uma coisa fácil e de Excel, ou de declaração, ou de termos uma norma, teremos todos produtivos, ponto final, não é como ter dinheiro, não é? Quando alguém diz, eu criei uma empresa e o meu propósito é ganhar dinheiro, eu digo, bravo, fantástico, porque é única, vais ganhar, porque isso é um propósito incrível que vai inspirar os outros. Portanto, há algo mais além disto, mas a verdade é que hoje estamos a viver tempos muito complicados. Uma nota também importante é que em 2019 as doenças mentais nos Estados Unidos estavam nos 11% e em 2021 passaram para 41% a nível da população trabalhadora. Ansiedade, depressão, etc, etc. Isto hoje eu não sei como está, mas às vezes parece que anda tudo maluco. Eu às vezes digo assim, epá, a grande sofisticação na liderança e na gestão é bom senso, é bom dia, boa tarde, está tudo bem contigo. Reparem, é o que é. O fator homem-máquina ou ser humano-máquina, isto é imparável e a inteligência artificial, o Dr. Google, como já sabem, etc, etc, está aí e, portanto, há que saber lidar com isto. Quanto mais high-tech, mais human touch nós precisamos. Quanto mais tecnologia, mais pessoas. Quanto mais velocidade, mais abraços. E os abraços, como disse há pouco a Rita, não têm que ser físicos, nós podemos abraçar com um sorriso. E hoje a gestão tem que o fazer.
Primeiro, estrategicamente, para atrair, reter e desenvolver o talento. Segundo, questões de produtividade, porque às vezes uma conversa ao café resolve um problema que a reunião formal não resolveu. E nós sabemos que portugueses tomam muito café. Riscos globais, está tudo dito. Um estudo do World Economic Forum diz-nos que a questão de eventos extremos naturais é o que está a acontecer. Inteligência artificial, a sociedade polarizada, quer dizer, hoje quase já nem conseguimos falar, se eu disser esta cadeira é castanha, de repente vem alguém que diz, não, pá, mas o que é que tu estás a dizer à cadeira? E depois vem outro e diz, não, senhor, a cadeira tem direito a existir. Mas ele disse que era castanha, nós somos amigos. Ah, ok. Portanto, reparem, é complicado. O custo de vida, como sabemos, eu que estudei no Porto ainda conseguia fazer isto barato, não é? E a Ribeira era um lugar especial. E ainda é hoje, mas pronto, mas é mais cara. E os ciberataques também são uma preocupação global. Porquê é que abandonamos as organizações? De acordo com esta consultora Eagle Hill Consulting, em primeiro lugar, work-life balance. Work-life balance. Eu, se fosse diretor de uma grande empresa, grande hospital, etc. Eu sei que muitos de vocês já o fazem, mas eu, se pudesse, quase que implementava uma norma a obrigar as pessoas a fazer alguma coisa ao fim de semana. E quando me despedisse de alguém à sexta-feira, perguntava, Marta, o que é que vais fazer este fim de semana? Ai de ti que não chegues cá na segunda-feira com um sorriso de orelha a orelha. Porque, reparem, volto a dizer, não é só uma questão de humanidade, é uma questão estratégica de produtividade. Porque já sabemos que um dirigente que estiver desequilibrado não vai conseguir depois ter a capacidade, estratégia e visão de seguir em frente. Este é o meu último slide. E para dizer que, quando se perguntou neste Global Shaper Survey de 2017, do World Economic Forum, aos millennials, o que é que tu queres quando vais trabalhar, e hoje estou, também há aqui outro facto que celebro 50 anos, e não é hoje, mas os meus 50 anos vão ser celebrados ao longo deste ano todo. Portanto, foi na segunda-feira, hoje vou ter 100 e tal pessoas, amigos, e alguns nem sei, porque a minha mulher organizou a coisa para eu não saber de tudo. E, portanto, isto também é um grande propósito, é celebrarmos, mas dizer que já não sou millennial. Mas reparem, depois do dinheirinho, que é muito importante, o que é também importante para eles é o sentido de propósito e o impacto na sociedade. Hoje nós temos urbanidade nas organizações e a liderança, se não for urbana, se não for humanista, se não for visionária, não vai atrair ninguém, porque o dinheiro já não chega. Porque reparem, eu vivi esse software cultural que me preparou para ter sucesso. E quando eu tive sucesso, o meu sucesso, à minha escala, eu pensei para mim, mas será que eu estou a ser feliz? E se calhar foi a altura que eu virei e disse, não, eu quero seguir um caminho próprio, embora seja engenheiro mecânico, há uma coisa que eu sou, antes de tudo, é o Sérgio Almeida. E era isso que eu tinha para vos dizer, Miguel, agora temos muito mais para conversar, está bem? Muito obrigado e até já. Bem, muito obrigado. Duas ou três notas daquilo que disse o Sérgio, que eu aqui apontei. Um é que a felicidade é um ato de partilha, não é? A felicidade é um ato de partilha, que é uma coisa que muitas vezes nós vivemos numa sociedade fechada sobre nós próprios e com uma grande prevalência naquilo que conseguimos mostrar. E, na verdade, aquilo que nos traz verdadeiramente felicidade é a partilha com os outros daquilo que temos. Nomeadamente, por exemplo, a experiência laboral, e o Sérgio deixou aqui isso, que é, na saúde, a grande diferença do entregável da saúde é que o entregável da saúde é uma interação humana que produz efeitos na vida do outro. E isto é uma coisa extraordinária que nós na saúde temos. Nós conseguimos tocar na vida do outro, nós conseguimos ter esse impacto, e isso é uma coisa absolutamente extraordinária de digamos assim, de ganho próprio de cada um de nós. Depois, o desafio que o Sérgio aqui deixa, que os estudos demonstram hoje, a grande preocupação em enquadrar a vida, o trabalho no restante atividade da vida. Na área da saúde é muito desafiante, porque quando o Sérgio diz, bem, o que é que tu vais fazer no fim de semana? Para muitos, no fim de semana tem que ser estar a trabalhar no hospital, porque o hospital não fecha ao fim de semana, não é? E, portanto, esse desafio de compatibilizar uma obrigação assistencial
que tem um pressuposto de funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, principalmente naqueles dias e horas que ninguém quer trabalhar, que é à noite e aos fins de semana. E, portanto, como é que nós conseguimos compatibilizar essa exigência societária e sociológica que hoje as pessoas cada vez mais têm, que é o seu bem-estar individual, com aquilo que é a nossa obrigação assistencial. É um desafio muito grande. E, finalmente, a boa notícia que o SES nos deixa, para nós gestores, é que nós não precisamos de gastar sempre mais dinheiro para ter as pessoas satisfeitas, não é? Portanto, às vezes, há coisas para além do dinheiro que permitem que as pessoas estejam satisfeitas e envolvidas no trabalho. E, portanto, essa é a boa notícia, porque o dinheiro é sempre aquilo que mais falta, mas é o grande desafio, não é? Porque não é fácil encontrar as soluções para isso. Bom, então, eu iria... temos tempo, conseguimos aqui, os nossos palestrantes foram todos capazes de fazer as suas apresentações nos 10 minutos que estavam destinados, e eu iria abrir aqui a oportunidade de alguém da plateia que nos tenha ouvido, que tenha ficado com vontade de ouvir, partilhar alguma sugestão ou de fazer alguma questão ao painel que eu possa fazer agora. Tem ali uma primeira interessada. Pedia que se identificasse. Muito bom dia a todos. O meu nome é Sandra Marques. Embora esteja na área da educação, foi na saúde que ganhei grandes das competências que hoje me trazem a vir fazer aqui duas questões, também desafios e até alguma provocação. Nós percebemos neste painel, e acho muito importante nós falamos na questão do bem-estar e felicidade nas organizações, muito mais em saúde quando os nossos trabalhadores estão sujeitos a ambientes de grande pressão, de grande prestação de serviços assistencialista, e, de facto, tem que ter aqui um conjunto de competências humanas que são absolutamente fundamentais hoje. Para além de sermos bons profissionais, temos de ser boas pessoas e ter aqui um conjunto de competências, acima de tudo, humanas, que nos permitam também humanizar a nossa prestação de serviços. A verdade é que parece que as organizações têm um conjunto de estratégias, e nós estamos a caminhar nesse sentido, para as questões do bem-estar e da felicidade organizacional. Até já temos a norma da felicidade, que pode ser certificada aos serviços, mas os dados indicam-nos que nós continuamos com trabalhadores insatisfeitos, com trabalhadores com burnout, com trabalhadores com um nível de turnover enorme entre organizações, e isto tem que nos fazer parar para refletir. Parece que não precisamos inventar a roda, parece que temos um conjunto de estratégias sem grande impacto financeiro que podem transformar a vida dos nossos trabalhadores, mas continuamos com esses dados que são, de facto, assustadores. E temos, também, por outro lado, um conjunto de boas práticas que foram aqui evidenciadas desde ontem. Então, se calhar, o caminho, em primeiro lugar, pelas lideranças, que nós temos, de facto, ter lideranças que são, acima de tudo, humanizadas e tratam a questão das organizações com esta cultura que não se impõe, mas que se constrói com as pessoas e para as pessoas. A questão da liderança é fundamental, mas também termos a capacidade de comunicar melhor entre organizações e, por que não, termos repositórios de boas práticas que são absolutamente disponíveis para as pessoas, que não temos necessidade de inventar a roda, mas ir buscar aqui algum bom trabalho que se vai fazer nas organizações e incorporar naquele que é o nosso. Hoje temos dois constrangimentos grandes. A questão governativa, em que, sob o ponto de vista financeiro, nós não podemos, como o Dr. Miguel dizia, não temos orçamento que nos possibilite chegar às pessoas, mas temos uma outra questão, é que hoje, e vou terminar, hoje não interessa só às pessoas ter um bom salário. Ninguém consegue ter uma vida digna sem um bom salário, todos sabemos. Mas o trabalhador hoje tem um conjunto de motivações e especificidades que o líder tem que estar alerta. E o que eu queria dizer é que não adianta nós massificarmos políticas de benefícios se elas não interessarem, de facto, aos interesses de cada um. Então, nós hoje temos de ter a capacidade de ter pessoas nas organizações que olham para as pessoas, que as ouvem, que as trazem até si, que as fazem dizer aquilo que faz sentido para cada um e tentar, não individualizar, que não é possível, mas tentar ter um conjunto de benefícios que, de facto, faça a diferença na vida daquelas pessoas. E a felicidade organizacional também é isso. É eu trabalhar com um propósito, é eu identificar-me com aquela missão, mas também sentir que aquilo que eu preciso também está ao meu dispor, porque, de facto, a organização pensa em mim. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Eu esqueci-me de dizer que as perguntas são 2 minutos. Faz favor, Catarina. Não. Faz favor, Catarina. Eu não vou propriamente fazer uma pergunta, mas acho que vou contar algo que se passou.
Fui convidada aqui há uns anos, também pelo Hospital de Santa Maria da Feira, o LS-EVD, para fazermos 10 minutos de yoga nos vários departamentos do hospital. E foi muito interessante, porque em alguns departamentos cujos líderes eram a favor destas práticas, fui super bem recebida, tive imensos colaboradores a participar, e naqueles em que as lideranças não estavam tão inspiradas ou tão motivadas, ou não foi nada receptivo. Tivemos sempre participantes e fui sempre bem recebida, mas não teve a participação que devíamos ter. Por isso eu acho que as lideranças são muito importantes. Mas mais, eu também fiz para a direção, e o Dr. Miguel Paiva e a sua direção estiveram, e ele adorou. E no dia a seguir pediu para me telefonarem para eu ir lá dar aulas todos os dias às 8 da manhã. Pequeninas aulas de 10 minutos. E eu achei, ai, que bom, finalmente vão valorizar, vai ser espetacular. E quando tentaram lançar a iniciativa, ninguém quis. Não foi para a frente. E não foi por falta de vontade. E, portanto, aquilo que eu sinto, e hoje acho que tive aqui... Ninguém, não vou dizer que seja ninguém, mas não foi para a frente a iniciativa. Aquilo que eu ouvi hoje, que eu ando à procura do porquê que isto acontece, porque ficou-me sempre aqui gravado, porque é uma coisa tão boa, que faz tão bem às pessoas. Até a direção está a propor, está a favor, sentiu, viu que era bom, está a propor. Porquê é que isto não acontece? E hoje ouvi aqui, precisamos de aprendizagem para mudar a cultura. Eu acho que, se calhar, é uma das soluções para isto que aconteceu. Era esta partilha que eu queria deixar. No fundo, trazendo esta lição do yoga para a dança, para dançar o tango são precisos dois, não é? E, portanto, mesmo quando uma parte tem vontade, é necessário que a outra também tenha. E no caso das organizações, o nosso desafio é perceber que, se as pessoas não têm vontade de fazer uma coisa que nos parece importante, muito provavelmente nós temos que criar condições para que elas passem a querer. Não é? E esse é que é o nosso desafio. Mas passo a palavra, relativamente à primeira interpelação, se os nossos colegas querem dizer alguma coisa. Eu não sei se tinha alguma pergunta concreta. Foi uma reflexão. Portanto, acho que é uma boa reflexão e que vou em encontro. Portanto, não sei se não houver perguntas, o Miguel pode colocar também, no fundo, no sentido de ir ao encontro daquilo que eu acho que sentimos na sala. Não é? Há aqui uma certa, vamos dizer, se tivessem aqui os Coldplay, há aqui um higher power, há aqui uma vibração de pessoas que têm consciência, que sofrem sobre isto. Só uma nota, Miguel, que é esta, e isto é uma experiência que temos tido no terreno. O indivíduo tem que fazer a sua parte. O sistema, chamemos assim, a matriz organizacional também. Eu agora, e comecei por dar os parabéns ao evento, e acredito, ainda não faço yoga, mas vou lá chegar. Estou na fase do surf, como disse, vivo em Esmoriz, na praia, mas nós podemos fazer todas estas dinâmicas. Se, entretanto, imaginem, gestão de stress a alguém, ou de conflitos, mas se, entretanto, esse alguém tem um computador que não arranca, tem um sistema que não funciona, está em cima do outro colega do lado. É muito difícil ter um contexto de bem-estar e felicidade. E eu acho que aqui é que está a grande bipolaridade na saúde, que é a coragem de evoluir o sistema e adequá-lo à necessidade dos tempos de hoje. Porque as pessoas, eu acredito, vão fazendo o seu caminho, às vezes iniciam-no por aquilo que é a dor, não é? Às vezes a gente muda pela dor. Não? Infelizmente, acho que é a grande alavanca para a mudança. E, portanto, só uma nota nesse sentido, que a pessoa, mas também a organização. Acho que vamos lá chegar, mas, enfim. Muito bem. Eu gostava só aqui de dar aqui uma nota relativamente à intervenção. Todos os hospitais foram chamados a apresentar uma carta de compromisso no âmbito da humanização hospitalar. E tem havido anualmente um evento, digamos, juntando todos os hospitais, nessa vertente da humanização, que de facto tem que ser em dupla via, não é?
para os doentes, mas também para cuidando de quem cuida. E acho que esse já é, digamos, um bom princípio que está em marcha e há efetivamente, temos muito ganho em partilhar uns com os outros as boas práticas e em adquirir também novas ferramentas. Relativamente a esta abordagem, e enfim, já foi dito, nós temos que pensar muito na perspectiva do profissional como pessoa, nesta sua visão, uma visão holística. A propósito, fim de semana, nós, por exemplo, no IPO fazemos uma coisa que eu acho que é muito interessante, partilhamos a agenda cultural da cidade à sexta-feira à tarde, para, no fundo, dar nota de todos os eventos que vão acontecer durante o fim de semana e durante toda a semana. Efetivamente, porque nós precisamos de ter escapes, como eu há pouco mostrei o meu particular, que é o dos Açores, precisamos ter escapes, sejam eles a músicas, sejam eles técnicas de relaxamento, o yoga, e, portanto, essa visão como pessoas, de facto, não a podemos perder e temos que partilhar uns com os outros. Eu Muito também, bem. se puder, posso. Força, força. Só rápido, muito rápido. É assim, nós todos já fizemos muitos cursos, todos nós lemos muitos livros, e eu acho que não é preciso portfólio nenhum para se tomar a ação. Eu hoje, se quiser saber o que de melhor se faz numa empresa, eu vou à internet e leio. E é isso que eu também espero das minhas equipas, é que nas áreas que elas dominam muito mais do que eu, elas me tragam desafios. Passamos a vida a dizer que falta isto, falta aquilo, não, falta agir. E depois também dizer-lhe uma coisa, isto é muito bonito, o by the book, mas basta terem chefias tóxicas abaixo de vocês, que eu não sei como é que isto se faz. Eu continuo a ouvir no meu hospital, nós nunca falamos porque nos dizem que é muito mal visto pela administração se nós formos contrariar. Ok, já alguém veio aqui me perguntar-me a mim se eu gosto ou não que as minhas pessoas tenham opinião. Portanto, há muita chefia intermédia que bloqueia completamente uma cultura. Quem é que aqui nunca teve uma chefia tóxica? Eu já tive. E, portanto, nem sequer consigo chegar acima. Este é o desafio nosso. Vocês acham que eu conheço as minhas 6.500 pessoas? Sejamos honestos, não sei. Mas vou estando no corredor e as pessoas vão percebendo. Se calhar com esta pessoa eu consigo falar porque ela vem falar comigo. Mas eu não sei o que se passa. O que é que eu tenho a obrigação de fazer? A quem responde e passa por mim e tem uma experiência comigo, eu dizer como é que eu acho que isto se faz. E rezar que a pessoa replique nas equipas dela. Mas, efetivamente, as pessoas são comigo uma coisa que não são com as equipas. Esta é uma grande dificuldade de quem está na liderança. É que nós, efetivamente, não conhecemos as pessoas que temos. Para o bem e para o mal. E eu não tenho que ler ou tirar um curso de gestão para saber que estas práticas todas são práticas de felicidade. Mas, às vezes é tão minado só pela uma chefia que lá está um colega que já dizem existe um Santo António 1 e um Santo António 2, ou um 3, um 4 ou um 5. Depende muito mais da chefia ou de um colega do que às vezes o Conselho de Administração à vossa felicidade. É a minha opinião de Rita. Muito bem. E na verdade, acho que nós temos experiência de que é mesmo assim. Bom, não sei se há mais uma questão, ainda abri aqui uma hipótese de uma questão. Faz favor. Ainda temos aqui alguns minutos. Olá, bom dia. O meu nome é Rita e sou gestora de recursos humanos. E gostava só de partilhar uma questão que é, nós na nossa organização nós temos yoga, nós temos o paddle, nós temos vários exemplos. O que e muitas vezes debatemos com o sucesso da adesão, medimos o sucesso pela adesão das pessoas às atividades. Nós temos na yoga 10 pessoas, nós temos no paddle 15 pessoas, nós temos um evento que vamos para a praia apanhar lixo, temos 25 pessoas. Eu já desisti de perceber que quando nós temos algo, queremos ou ambicionamos que as pessoas vão todas aos eventos. Temos aquelas pessoas que nunca vão lá pôr os pés e temos as pessoas que vão a todos os eventos. Portanto, na minha experiência, eu gostava de partilhar que muitas vezes achamos que é difícil. Temos também a ginástica laboral e só temos para aí 10 pessoas. O que temos é que identificar coletivos e ter um bocadinho as soluções para os diferentes coletivos e adaptar às diferentes necessidades. Acho que era um bocadinho esta partilha que queria fazer. Muito bem. É uma partilha que nos dá a todos alguma tranquilidade quando vemos, quando temos vontade de fazer coisas e vemos pouca adesão. Não é? Assim, por facto de haver pouca adesão não quer dizer que a gente vá desanimar. Não é? Até porque essas iniciativas têm sempre uma grande vantagem, que é uma imagem institucional que é demonstrada de preocupação com as pessoas.
E, portanto, nós, nas organizações e hoje na sociedade, vemos a facilidade com que se exige, com que se critica, com que se expõem os problemas. Mas, muitas vezes, vemos a dificuldade com que trazemos as pessoas para as soluções, não é? E, portanto, as organizações têm que ter o mindset sempre das soluções, sempre montado, deixando às pessoas a porta de aderirem ou não. Não sei se querem também partilhar alguma coisa. Gostava, se me permite, Miguel, se me permite, comentar também o que a Rita partilhou connosco e que vai conectar com aquilo que a Rita também tinha partilhado connosco anteriormente da liderança. Aqui há uns 3 anos visitei uma empresa da área tecnológica que tinha está aqui na zona do Porto, tem novas instalações e estão a ver, não sei se há aqui pessoas da área tecnológica, mas todos nós sabemos que esta coisa do Silicon Valley que trouxe estas dinâmicas de snooker, bilhares, matraquilhos, já, para não falar de outras coisas, enfim, etc, etc. Então, o dono da empresa, que é um jovem, estava a mostrar as instalações, muito orgulhoso, as pessoas, por umas instalações incríveis, e, entretanto, ele dizia-me que realmente esta questão desta cultura era muito importante e tal, tal, tal. Mas o que é que eu percebi? É que, apesar de ter aquilo que está a dizer a Rita, não estou a falar agora no seu exemplo, que é diferente, mas só para fazer a ponte com o que dizia a Rita anteriormente. Apesar dele investir e ter investido bastante em toda essa estrutura, e dizer a mim, Sérgio, a porta do meu gabinete está sempre aberta. Mas o que é certo é que quando eu andei por ele, pela empresa, eu percebi que o clima era de algum medo. Então nós chegamos aqui a um ponto importante. Primeiro, quem marca a cultura. Depois nós fizemos uma análise até à empresa, monitorizámos o clima, em competências-chave, em aspectos-chave, e criámos depois, com esse relatório, as necessidades até para o ano seguinte para desenvolvimento do talento. Nós podemos ter todas essas questões, como dizia, estão na net, não é? Vai à net, e se está na net é verdade, certo? É verdade. O meu filho é que diz, papá, como é que sabes isso? Está no TikTok, papá. Claro. Isso, pronto. Então, reparem, esse é o lado da estrutura que a gente pode criar e que é essencial. Mas quem marca, em primeiro lugar, essa cultura, vem de cima para baixo. Há até uma característica comum na liderança, que é duplicar, ok? E depois tem outra questão, que são as chefias intermédias, que muitas das vezes são altamente hábeis tecnicamente, mas são inábeis ou não estão preparadas para gerir tudo isto. E reparem, termino com isto. Um cliente nosso, da área industrial, o diretor de produção, que tem 200 e tal pessoas e que tem conflitos entre as pessoas, dizia-me, Sérgio, mas eu sou diretor de produção, eu não sou psicólogo. E eu dizia, já estou à vontade com ele, disse, my friend, então, sabes sobre Lean, sabes sobre Six Sigma, sabes sobre a melhoria contínua, mas nós temos que introduzir hoje uma coisa que é a evolução contínua. Porque não se trata só de processo. Porque se fosse de processo, de matriz, estava tudo resolvido. Eu fazia as normas, dou formação às pessoas, está feito. Porquê é que não funciona? Falta autoconhecimento, falta liderança, falta evolução humana. E hoje está diferente, porque ele dizia assim, mas se há conflitos, que vão falar aos recursos humanos. Ou seja, as desgraçadas que até eram só das senhoras de recursos humanos, era verdade, estavam sempre a levar com... Então, o mindset hoje é holístico. Nós temos que pensar em negócio, entre aspas, ou neste caso, e perceber que outro dos problemas das organizações são as ilhas, onde eu entro numa empresa e o CEO diz, isto aqui é tudo uma maravilha. E às vezes nem sabe a visão da empresa, nem se lembra dos valores. Mas isso é outra questão, está no site. De repente, começamos a falar com os diretores e parece que um fala em francês, outro em inglês, outro em chinês. Verdade. Claro, no final, o delivery, a entrega ao paciente ou ao cliente sai muito enviesada. E sabem quem sofre também com isto? Somos todos nós, quem está no dia-a-dia, porque por muito esforço que faça, se a matriz não acompanha, é difícil mudar as coisas. Se querem acrescentar alguma coisa sobre isto? Acho. É não pedir aos outros aquilo que nós não somos capazes de fazer. E acho essencialmente que é
ter as pessoas no nosso círculo de confiança, de segurança psicológica, porque eu muitas vezes em casa comentava, pá, tenho mesmo muita sorte, olha, fui trabalhar para aqui, para aqui, para aqui, tenho sempre encontrado equipas espetaculares. E o meu marido disse-me, já reparaste que o fator comum és tu? E não é que eu seja especial, não tem a ver com isso, tem a ver com o estilo de liderança que nós queremos dar. É chegar às instituições e pensar assim, a mim não me pagam para chegar ao Santo António e descompor a vida das pessoas só porque sim. Eu vou tentar trabalhar com elas. E há quem se alinhe, há quem não se alinhe. Depois a seleção natural faz o resto. Há pessoas que não estão connosco no projeto, mas não é por causa dessas que não vamos... E naturalmente encontramos as pessoas certas para os lugares certos rapidamente. Agora, o que nós temos que fazer, e este para mim é o principal, as pessoas têm que sentir, mas porquê é que a tua equipa faz isso por ti? Porque eles sabem que eu também faço por eles. E sabem porquê? Porque eu faço. E porque eles veem que eu faço. Se alguém tem, são sempre as folhas mais altas que têm que cair. E quando eles têm essa segurança, investem muito mais. Já não importa se demora mais uma semana a reparar a porta. E aguentam, e conseguem. Porque há uma promessa. E a outra coisa que nós temos de fazer, as promessas são para cumprir. Se eu não consigo prometer, não prometo. E digo, isso não depende de mim. Eu tenho os porteiros chateadíssimos comigo no hospital. Não, comigo não. Chateadíssimos com a situação por causa dos TAs, dos técnicos auxiliares. Mas vêm ter comigo e dizem, doutora Rita, nós sabemos que não depende de si, porque se dependesse de si, eu sei que não era esta a sua decisão. E porquê é que eles sabem disso? Noutras situações que dependeu de mim, eu resolvi o problema. E eu acho que isto é a chave das pessoas, de tornarmos a experiência das pessoas que trabalham connosco melhor ou pior. E identificar também as maçãs podres e ter coragem de as colocar todas dentro do possível no mesmo cesto, que ao menos não contaminam as outras. Vou só dar também aqui 2 notas muito rápidas. Em relação às iniciativas e à questão da adesão, eu acho que às vezes estranha-se e depois entranha-se. E, portanto, quando é uma boa iniciativa, é continuar a insistir. Dou-vos o exemplo, há bocadinho passei a imagem de uma caminhada por uma vida saudável, que foi algo que num primeiro ano não teve muita adesão, mas depois começou-se a dizer, aquilo acho que foi muito giro. E no ano seguinte também tivemos a colaboração da Faculdade de Ciências do Desporto e, portanto, já tínhamos toda a comunidade connosco a passear nas ruas da cidade e, portanto, foi muito interessante. Relativamente também a esta questão, obviamente concordo aqui com tudo o que está aqui a ser dito. No IPO, há pouco certamente viram, nós criamos um dia aberto com o Presidente do Conselho de Administração. Não é que as pessoas não tivessem forma de chegar a mim, tinham-no obviamente, mas foi exatamente para forçar essa abordagem que as pessoas viessem ter comigo. E, de facto, num primeiro momento a agenda tinha 2, 3 pessoas, agora já perceberam que até, se calhar, se vierem falar com a Presidente, eu estou mais inteirada de alguns problemas que para mim eram desconhecidos até então, e esta cultura, de facto, de proximidade é muito importante, porque nós... A instituição onde atualmente estou tem cerca de 1.100 trabalhadores, portanto não é uma grande instituição, mas apesar de tudo eu não conheço, como a Rita diz, não os conheço a todos e nem poderia. E, portanto, por vezes é importante mesmo forçar essa proximidade e dizer estou aqui, política de porta aberta, venham ter connosco e venham falar. Muito bem. Havia ali uma pequena interpelação que ainda queria... E nós não conseguimos resistir a ouvi-la. Olá, muito bom dia, Filipa Costa, Vila do Conde. É uma boa terra, só por isso já merecia. Sim. Só de uma pequena observação relativamente à questão das maçãs podres e tóxicas, isto só para dizer, trabalho há 22 anos sempre em funções de liderança. Tive a oportunidade do primeiro líder me dizer, Filipa, na minha ausência, em vez de uma má decisão, mais vale tomá-la do que não a tomares. Portanto, toma uma má decisão, mas não deixes de as tomar. E, portanto, isso deu-me... a bagagem para seguir. Em 2023 fiz aqui uma formação na PBS sobre gestão da inovação, a primeira ação, e uma das componentes era a mudança. E um dos participantes dizia uma coisa muito engraçada relativamente às maçãs podres, não pude deixar de partilhar, que era, a esses, apesar de termos que ser inclusivos nas organizações, temos que os promover para o mercado. Exato. E, portanto, ainda hoje... Chute para cima. Achei o máximo a promoção para o mercado, porque, de facto, acontece em muitas das organizações. Basta que e eu aprendi outra coisa muito interessante há uns anos, numa outra organização por onde passei, tenho um carinho muito grande, que liderar é servir. Ontem ouvíamos aqui, liderar é amar, mas liderar é servir, acima de tudo. E servir pelo exemplo. E, portanto, achei que
amar e servir não coabitam com a promoção para o mercado, mas a verdade é que condiciona muito daquilo que é a ação do todo. E depois uma pequena partilha pessoal de uma experiência humanizada na saúde. O meu pai, em outubro, foi-lhe detectado uma situação, um pólipo no intestino, uma situação que estaria ali no limiar de se transformar numa situação cancerígena complexa. Muito bem acompanhado e orientado, e foi intervencionado em janeiro. 70 anos, nunca tinha tido doente, tinha estado doente, tinha tomado 5 Benurons na sua vida, uma pessoa ativa ainda hoje, tem uma empresa, é o primeiro a entrar, o último a sair, pratica yoga há 9 anos com a professora Ana Martins. E o que é que acontece aqui? A relação entre a saúde e o yoga. 2 coisas. O doutor, quem o operou, o doutor Eduardo Coutinho, do Hospital de Póvoa, e o meu pai foi operado na Luz, percebe muito rapidamente que tinha que ter com aquele doente um cuidado muito especial. Sentiu o pânico dele, confiou sempre, entregou-se nas suas mãos, mas sentiu o pânico. Portanto, nós fomos acompanhando ao longo dos dias, ele vinha, tinha o cuidado ao final do dia, vinha conversar com ele, abria a bata e, portanto, aquilo que ele criou foi muito curar o meu pai pela relação empática que criou com ele. Portanto, ele hoje diz, o doutor é um amigo para a vida. Anjo da guarda. Mas há aqui outra coisa ainda mais interessante, é que depois o doutor teve concorrência, é que o meu pai tem uma situação complexa, ou seja, a cirurgia abriu, a cicatriz abriu ao fim de 5 dias, e num domingo à tarde o doutor Eduardo Coutinho organiza uma equipa inteira, incluindo um médico que vem de Santiago para operar com ele, o professor Silvio Mourão, e ao fim do dia ele estava no bloco operatório. Portanto, escusado será dizer que na segunda-feira seguinte a gestão emocional foi terrível, o intestino que tinha funcionado parou. A professora Ana e o professor Paulo, todos os dias, quando eu ia às aulas, perguntavam-me por ele. A professora Ana toma a iniciativa na sexta-feira, partilha comigo na quinta, e na sexta diz-me: amanhã vou visitar o seu pai, posso? Acho claro que sim, vai ficar todo feliz de a ver. A professora Ana vai ao Hospital da Luz, fecha-se com o meu pai 1 hora dentro do quarto, tem ali um momento só com ele, a meio do amor que lhe foi transmitir, porque foi isto, não é? E ele diz à professora: tenho que interromper que eu preciso ir à casa de banho. Portanto, e ajuda ou vai com ele e portanto, escusado será dizer que a professora Ana saiu, o professor Paulo liga-se via Teams e manda-lhe a sua mensagem de confiança. E, portanto, eu recebo uma chamada, não imaginas a surpresa maravilhosa que tive. Eu já sabia, mas fiz como aos filhos, não é? Nós não sabemos e fazemos de conta. 3 dias depois acompanho na consulta do Dr. Eduardo, agradecemos e tal. Ele diz: mas olha, sabe, não fui eu que curei o seu pai. Ele teve alta, diz que foi a professora, foi a mestre de yoga que o curou. E, portanto, já está prometido que o Dr. Eduardo Coutinho vai fazer yoga ao Ashrama da Póvoa Vila do Conde. Eu já sou meu pai, não arranjo problemas, levas um a cada uma. Mas a verdade é que até o nosso médico sabe que aqui o mix foi o que funcionou, não é? Foi o todo. E, portanto, só deixar esta boa experiência da relação humanizada que vivemos por todos os operacionais dentro daquele hospital e, em particular, o Dr. Eduardo Coutinho, que vinha ter uma conversa de tudo menos medicina, falou-se de tudo naqueles finais de tarde que saíamos lá às 9 da noite e ele saía connosco também. Mas percebeu que aquele homem precisava de amor para ser curado e de empatia. Mais do que tudo o resto que estava a funcionar, ele só não vinha embora porque a gestão emocional não o permitia. E, portanto, ele atribuiu 50-50, ele lá no coração dele diz que foi 80 os mestres e 20 o médico, mas o Dr. Eduardo não está aqui para me ouvir. Muito obrigada. Muito bem. Bom, faz favor. Posso só... Obrigada, Filipa. Só para não passar... Obrigada, mas era só para esclarecer. O yoga não é uma terapia, não é terapêutico, não pretende ser, é um sistema filosófico prático e nós intervimos na saúde de forma profilática. As pessoas aprendem a respirar, tornam-se mais saudáveis, são menos, portanto, vivem estações de stress com outra sabedoria e, portanto, não somatizam e tudo. Só queria explicar que o que eu fui lá fazer foi, o António estava com as tensões a 18, 16, e a Filipa estava muito preocupada e eu fui lá e o que é que eu fiz? Eu estive com ele a fazer respiração diafragmática, respiração abdominal, durante algum tempo e depois fiz um yoga nidra, fiz um relaxamento. Ele estava sentado e eu fiz um relaxamento. E isto o que é que aconteceu? Fez com que ele conseguisse baixar
atenção, não é? Depois o médico. Portanto, o yoga é muito prático. A única coisa que eu fiz foi isto. Portanto, eu fui lá, de facto, dar muito amor, mas fui lá dar tecnicamente algo que ele precisava e, por isso, pronto, era só para esclarecer, porque achei que era importante. Muito Obrigada. bem. Bom, muito obrigado. Nós estamos em cima do tempo, conseguimos recuperar um bocadinho do atraso que tínhamos. E eu iria terminar precisamente com este exemplo que aqui foi dado, que me fez levar também para um estudo que tive acesso aqui há uns anos, muito interessante, que comprovou uma relação positiva para doentes religiosamente crentes, que havia uma relação positiva no output clínico quando o médico que o tratava rezava com ele. Quando o médico que o tratava rezava com ele, isso tinha um efeito orgânico no output do resultado do tratamento clínico positivo, comprovadamente positivo, o que tem a ver e que nos leva... o yoga pode ser visto como, para o doente que sente mais-valia em si na prática do yoga, tem exatamente o mesmo efeito. Outras estratégias poderão ter o mesmo efeito e isto demonstra... no caminho que nós queremos para a produtividade, a excelência e a felicidade, e isto pode ser transposto para isso dizendo o seguinte: cabe-nos a nós criar nas pessoas da nossa organização a crença de que empenharem-se em prol da organização será bom para elas. E isso passa pelas práticas da organização e passa por nós também trabalharmos as pessoas, por trabalharmos as crenças das pessoas. E esse é o desafio duríssimo, porque cada pessoa hoje é uma realidade completamente autónoma e cada vez mais ciosa do seu eu. Enquanto que antigamente a sensação de poder nos permitia com mais facilidade intervir no eu de cada pessoa, hoje em dia, com a liberdade maior e com a autonomia cada vez maior e o autoconhecimento cada vez maior, é mais difícil nós intervirmos. E o nosso desafio é exatamente esse. Hoje tivemos aqui boas práticas demonstrando que há exemplos de que é possível. E acho que devemos levar todos daqui esta mensagem de que, no Serviço Nacional de Saúde, e tiveram aqui apenas organismos públicos, no Serviço Nacional de Saúde nós também trabalhamos essa dimensão, nós fazemos um esforço grande por procurar promover este tipo de práticas, e portanto essa é a boa notícia para quem está aqui não enquanto profissional, mas enquanto cidadão. No Serviço Nacional de Saúde estamos a fazê-lo, é possível, e a outra boa notícia é que também está na mão de cada um de vós entregar-se ao processo. E, portanto, deixo esta nota positiva, agradeço imenso, espero que tenham apreciado este painel. Para darem as mãos. Ia pedir para darem as mãos e se calhar ia pedir à doutora Célia, que não a vejo, para vir também, e à doutora Marta, porque estão aqui especialistas de alto gabarito que enriqueceram este painel, e a pedir às pessoas da saúde que também se levantassem e dessem as mãos aí na plateia, uns aos outros, nem que tenham que se aproximar, e vamos juntar a eles, e gostava que fizessem uma técnica do yoga, que é um Om contínuo, é o som que deu origem ao universo e que deu origem a harmonia no sistema de saúde, à eliminação do stress, à saúde dos profissionais de saúde. Muito grata por terem estado aqui, terem aceito o desafio. Obrigado. Obrigado.